Hoje a gente vai falar sobre o exame do sistema locomotor. Esse sistema, ele é responsável pelas funções de sustentação, movimento, locomoção e deslocamento do indivíduo. O conjunto de ossos, músculos e articulações e tendões compõe esse sistema, que funciona da seguinte forma. Um osso pode ligar-se a outro osso ou a outros ossos através das articulações. Estas articulações dão motilidade aos movimentos produzidos em conjunto pelos músculos, tendões e ossos. O exame do sistema locomotor se divide em inspeção, palpação óssea, palpação dos tecidos, grau de mobilidade e exame da força motora e sensibilidade. Ainda para a avaliação do sistema locomotor, é importante a anamnese, que deve ser valorizados os dados de identificação, principalmente quanto à idade, sexo, raça e profissão. Entre os dados da história clínica, devem ser destacados datas de aparecimento da queixa, velocidade de progressão, relação de fatores de melhora e piora da queixa, relação com qualquer trauma, localização da dor e sua irradiação, características da dor e deformidades, histórias de falseios e bloqueios, incapacidade ou limitação de movimentos, rigidez articular, paralisias, alteração de sensibilidade. O exame do sistema músculo-esquelético. Este exame inicia-se com a inspeção, a palpação óssea, a palpação de tecidos moles por segmento, grau de mobilidade, e força motora. Assim, o exame tem que ser estático e dinâmico. No exame estático, prevalece a inspeção. Já no exame dinâmico, prevalece a palpação e os movimentos. Para a avaliação do grau de mobilidade da coluna cervical, avalie a postura do paciente e de toda a coluna antes de examinar seus componentes. Com o paciente sentado, observe qualquer deformidade e palpe os processos espinhosos, examinando os movimentos ativos e passivos. Solicite que o paciente realize a flexão anterior da coluna cervical, flexão posterior da coluna cervical, flexão lateral, comparando-os bilateralmente, e rotação lateral. Para avaliação do grau de mobilidade do ombro, solicite que o paciente realize a rotação externa e a abdução. Assim, o paciente deve tentar alcançar com o braço, por trás da cabeça, a borda superior da escápula contralateral. Depois, peça que o mesmo realize a rotação interna e a adução, alcançando o acrômio contralateral com o braço, passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas, tocando o ângulo inferior da escápula contralateral. Para a avaliação do grau de extensão, solicite que o mesmo posicione-se lateralmente, abduzindo os braços com um ângulo de 90 graus e os eleve até a altura da cabeça. Retorne ao ângulo de 90 graus e abaixe voltando à posição anatômica.
avaliação do grau de mobilidade de mão e punho, solicite que o paciente realize a flexão e extensão do punho. Desvio ulnar e radial. E a oponência. Para a avaliação do grau de mobilidade do quadril e da pelve, solicite que o paciente faça o movimento de abdução, afastando ao máximo as pernas. Em seguida, solicite que ele realize o movimento de adução, devendo fazê-lo cruzando alternadamente as pernas. Depois, avalie a flexão de quadril e pelve, manipulando os movimentos de flexão. A seguir, avalie a rotação interna e externa. Para a avaliação do grau de mobilidade do joelho, solicite primeiro que o paciente realize flexão. Assim, o paciente deve ser capaz de fletir simetricamente em posição de cócoras. Em seguida, observe a extensão. Com o paciente ereto, observa-se totalmente os joelhos estendidos. Depois, observe a rotação externa e interna em sentido medial e lateral. Para a correta avaliação de tornozelo e pé, solicite que o paciente realize flexão plantar e movimentação dos dedos. Assim, deve andar na ponta dos dedos. Em seguida, peça para que ele realize o movimento de dorsiflexão, em que ele deve andar sob os calcanhares. A seguir, avalie o movimento de inversão, onde ele anda sob as bordas laterais dos pés. Para concluir, realize a eversão, onde o paciente anda apoiando-se na borda medial dos pés. Na avaliação de grau de mobilidade da coluna lombar, solicite que o paciente realize um movimento de flexão. O paciente deve tentar tocar na ponta dos pés, mantendo os joelhos eretos. Em seguida, realize a extensão, onde o mesmo deve curvar-se ao máximo para trás. Em seguida, é realizada a inclinação lateral, que é realizada bilateralmente. Depois, é feita a rotação lateral. O exame da marcha deve ser realizado durante a deambulação normal. Peça ao paciente para levantar e caminhar, observando como ele levanta e se utiliza os braços. Se necessita de auxílio, se usa prótese, órtese, bengala ou andador.